Salve, salve família! Estou aqui com meu irmão Patrick José em mais um episódio do podcast Pod Pemba. Esse podcast foi feito com recursos da Lei Paulo Gustavo e foi feito e construído pelas mãos do coletivo Que Querer, que se trata da juventude de terreiro do Centro Espírita Nossa Senhora da Guia, o nosso quilombo de Vovó Maria Conga. Eu queria perguntar para o senhor disse um pouquinho o que o senhor vê de mudar, o que já mudou as coisas. Calma aí que eu vou formular. Eu queria saber como é que o senhor vê as mudanças do movimento negro hoje em dia. Se tem alguma coisa que o senhor vê que às vezes não está muito legal também, está enveredando por um lado que também não é muito legal, e tanto na religiosidade também. Se tem alguma coisa que o senhor vê hoje em dia, a gente fez a mesma pergunta para a Tia G. Aí a gente perguntou para ela como que ela viu o samba em Barra Mansa hoje em dia, né? Porque o mais novo, ele tem uma responsabilidade que é de trazer o novo, igual hoje em dia a gente está aqui no aparato da tecnologia, né? Mas falando sobre o quê? Sobre tradição, né? Então é a junção da tecnologia com a tradição. Então o mais novo, ele tem uma responsabilidade muito grande que é trazer o novo, sim, mas respeitando a tradição, respeitando a hierarquia, né? Então aí eu queria perguntar para o senhor se tem alguma coisa que o senhor vê hoje em dia no movimento negro que o senhor acha que não está muito legal, às vezes, perca de tradição, alguma coisa, ou às vezes alguma coisa legal também. Olha, veja bem, quando se fala em discriminação, se fala também em rejeição, certo? O que acontece? O caso de Barra Mansa, eu falar dentro da minha cidade, de Barra Mansa, é o caso, por exemplo, a rejeição, que eu quero dizer, aonde está essa rejeição? Todo o Brasil que faz carnaval, o carnaval dá lucro para aquela cidade. Então, o que está faltando? Será que Barra Mansa só que não dá lucro? Outro detalhe também. O povo do carnaval, no caso de Barra Mansa, no caso em falar aqui de Barra Mansa, que eu tenho 60 anos de carnaval. O que acontece? Que quando se fala em carnaval, se fala em avenida. Então, aquela quebra de levar o carnaval lá para o Parque da Cidade, nem todos os sambistas aceitaram. Não estou condenando a ninguém aceitou, a maioria não aceitou isso não. E depois é o seguinte, se fosse uma coisa, dizer assim, carnaval é uma bagunça. Não, o carnaval é uma amostra da cultura do povo brasileiro. Cada entidade fala sobre, digamos, sobre zumbi, sobre Bumba Meu Boi, fala da cultura, sempre falando da cultura do povo, não só do povo negro, não, do povo brasileiro, da cultura indígena. Infelizmente, essa forma de rejeição é uma maneira, é um racismo indireto que usam com a gente. Estou falando sem medo de errar. Viu? É um tipo de racismo indireto. É tipo o seguinte, chega o branco, o negro, a negra, numa loja para trabalhar. A branca fica, a negra não fica. É muito simples. Quando a negra chega, ele fala assim, não, você aguarda um bocadinho que nós estamos recebendo isso, aquilo. Aí a branca chega, fica. Isso é comum. Assim é o nosso carnaval também. Porque quando se fala em carnaval, dá a impressão de bagunça, não é? O carnaval é a amostra da cultura brasileira, a amostra do nosso povo brasileiro, que infelizmente muitos não conhecem essa história, vê uma coisa até pejorativa, e no entanto não é pejorativo. O carnaval, repito, é uma coisa que deveria estar sempre trabalhando em todas as cidades, cada um da sua forma, mas trabalhando os desfiles, mostrando ao povo a história de alguma pessoa, falar da história de Barra Mansa, falar da história do Rio de Janeiro, falar da história de Zumbi, falar da história de João Conga, que viveu aqui em Vassoura, né? Foi um dos grandes líderes aqui em Vassoura. E logo depois que ele foi pego,
foi levado para o Rio novamente como escravizada. A esposa dele, que era Mariana Crioula, né? Que ficou no lugar dele, assumiu a luta contra, né, a escravidão. Assim como Constância, em São Paulo, que ela, infelizmente, o menino, filho dela chorava muito, a dona pegou, chamou lá o capataz, mandou jogar o menino no fogo, ele pegou o menino e jogou o menino vivo no fogo. Essa Mariana Crioula, eu falei errado, Mariana, que Constância, ficou revoltada com isso, fugiu para o mato e formou um quilombo na qual a lutar contra a escravidão. Porque é muito revoltante. Você pega seu filho, jogar ele numa fogueira vivo, poxa, é uma coisa demais. Mas, infelizmente, esses fatos aconteciam há muito aqui. No caso, por exemplo, você vê que o esclarecimento está vindo, mas ainda falta muito para o povo conhecer. Será que o povo lembra que foram 3.000 negros mortos na Guerra do Paraguai? Quando eles voltaram aqui para o Rio de Janeiro, depois da guerra, mandaram para as favelas. Favela era um tipo de planta que existia naquele lugar, que ninguém queria morar, então deram para os negros. Então, quando você falar negro favelado, não é pejorativo, não. Não é não. É uma lembrança que favela é o lugar onde eles foram morar, que tinha muito esse tipo de planta. Então não é porque ele foi para aquele marginal. É o caso, chamar o cara de crioulo, repito, não é pejorativo. O que precisa ver, o que é pejorativo, é falar com o cara, vem cá, você é escuro, existe no dicionário essa lei escura? Existe no dicionário? Acho que não existe não, cara. A raça escura não existe, existe raça negra, ou preta, como queira. Detalhes também, dentro disso aí, lembra bem, aquelas costumes de falar, tá no dicionário, olha, não vou denegrir sua imagem não, viu? O que significa denegrir? Deixar negra. Estou usando pejorativo ou não estou? Pode evitar de falar. Está lá, mas evita de falar. Não vou denegrir sua imagem. Denegrir a imagem significa deixar negro. Então, se eu denegrir, então vou dizer que então o negro não presta. É uma dessas coisas. E outra Acho que o Brasil está precisando ser denegrido. Sim. Vamos denegrir as coisas, vamos deixar as coisas mais pretas. Olha, e outra coisa, costume de falar. Cabelo bom, cabelo ruim. Existe? Vocês já comeram cabelo? Alguém de vocês já comeu cabelo para você ser bom, ser ruim? Tem um amigo meu que fala assim, que tem duas coisas que não tem nem bom nem ruim. É tempo e cabelo. Faça chuva ou faça sol é o tempo. E cabelo é cabelo, gente. É cabelo, não tem cabelo ruim. Então as pessoas usam, falam normal, assim. Por exemplo, eu cresci com essa cultura. Entendeu? Então é preciso que nós, principalmente nós umbandistas, nós temos a responsabilidade de fazer, ensinar o povo aquilo que nossos antepassados não puderam ensinar. E eles estão cobrando de nós. Sim. Essa cultura estão cobrando de nós. Nós devemos fazer isso. Ensinar o povo o amor, a condições de vivência, respeitando todas as religiões, mas mostrando que a nossa religião é uma religião de Deus, é uma religião de Jesus. Não importa se ele chama, se nós chamamos de Jesus ou se nós chamamos de Oxalá, porque na verdade é Yeshua. Esse é o verdadeiro nome. Yeshua. Alguns livros você ainda encontra, já encontra, né? O nome de Jesus não era Jesus. Esse Jesus até me perdi. Eu ia saber, isso foi criado aqui na Europa, sobre um estudo que fez uma. Como é que fala? Criou uma forma de nome, porque esse nome em hebraico era muito difícil de se falar e escrever Yeshua. Você já deve estar sabendo disso. O nome dele era Yeshua. Não é? Até a imagem mudaram, né? Mudou, botei louro dos olhos azul. Interessante. Um lugar que só tinha negro, só o kit são louro dos olhos azul. Interessante. Não, e esconderam ele no Egito. Ficou escondidinho lá, lourinho do olho azul. Ele foi pro Egito. E aí até esquecem que o Egito fica na África nessa hora, pois né? É pura verdade. Que é o que eles tentam fazer, né? Uma grande civilização com todos os feitos que teve não pode ser na África. O Egito fica em algum lugar aí do mundo que ninguém sabe. E o engraçado é que aquela frase, né, da Bíblia, pode vir algo bom de Nazaré, é a mesma coisa do que você falar, pode vir alguma coisa boa da favela? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque, e agora outra coisa, recente. Essas guerras que estão acontecendo lá na terra de Jesus, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Será que essas pessoas não quero falar de política,
Mas será que essas pessoas não teriam um minuto de ter um raciocínio e dizer assim, devemos respeitar o nosso semelhante? Só isso. Quantas crianças estão lá sendo massacradas, crianças e velhas? Aí entra a nossa religião agora. Nós temos que socorrê-los espiritualmente. Nós temos que socorrê-los. Tem muitos deles rodando por aí pedindo ajuda, pedindo apoio espiritual, esclarecimento espiritual. Repito, a vida não termina ali. Ali é uma nova fase de vida. Nós temos que buscar isso aí. Seu Chiquilinho, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre essa questão, porque, por exemplo, o senhor faz quase que uma convocação para nós para a luta, né? E eu acho que é isso. A minha mãe de santo fala muito que ser um bandista no terreiro é fácil. O difícil é ser um bandista 24 horas por dia na rua, na escola, na casa, no hospital, sabe? E aí eu queria te fazer uma pergunta que é tipo assim, o que o senhor acha da... Porque tá uma nova onda da Umbanda agora, que parece que esquece que a Umbanda é do povo preto e do povo indígena. Teve as miscigenações e tal, igual o povo da Jurema tem os reis Salomão e tal. Teve o processo de encantaria, né? Mas assim, a pessoa pra estar num terreiro de Umbanda, né, tem que entender a raiz daquilo ali, né? E aí eu queria ver com o senhor qual que o senhor acha a importância da pessoa, tipo, decidir agora. Vou ser um bandista. Então, vou ter que estudar sobre a minha religião, mas também vou ter que estudar o que gerou a minha religião, o que o povo indígena passou, o que o povo negro passou. Sim, sim. Porque, como você falou, o povo, o umbandista, ele é um umbandista em todo lugar. É dentro de casa, quando ele saiu do terreiro, onde ele estiver, ele é um espírita umbandista. Umbandista significa o quê? Significa um Deus e tantos anjos, ou tantos santos, como qualquer um queira pensar. Cada um na sua, né? Tantos santos. Por quê? O povo, muitas das vezes, entra na Umbanda até por vaidade. Acha bonito, tá cantando, tá dançando a vaidade. Não, ali tem muito fundamento. Como está esse fundamento? Base de tudo. Pretos velhos. Quem são os pretos velhos? Aqueles, não só aqui no Brasil, como em outros lugares, que foram escravizados, muitas das vezes mortos à pancada, muitos foram mortos às pancadas. Eles vêm não no sentido de vingança, mas vêm no sentido do amor. Ele vem provar que ele tem amor. Porque senão eles viriam no sentido de vingança. Não, eles vêm. Os indígenas, como está sendo massacrado até hoje, todo mundo está vendo isso aí direto. Os espíritas indígenas, os espíritos indígenas, que é a base da Umbanda, nós temos que cultuá-lo, em primeiro lugar, Deus exatamente, mas sendo eles os mensageiros de Deus. Ele vem para nós como mensageiro, tanto para os pretos velhos, quanto... Assim, mas criança não tem pecado. Sim, concordo, não tem. Vem cá, e essas crianças estão sendo mortas lá na guerra inocentemente. Será que essas crianças têm uma noção de esclarecimento? Então, eles vêm na Umbanda buscar esclarecimento. Então, o que acontece? Hoje, muitas das vezes, o fundamento da Umbanda é o fundamento do amor. Primeiro, no Brasil, aconteceu em 2008. Que 2008, maluco? 1908. Primeiro, pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Primeiro, daí foi surgindo. Agora, aí entra a pergunta. Essa Umbanda já existia há tantos anos, lá na África. Ela existia lá. Como existia também aqui no Brasil, em todas as Américas. Só que não podia se mostrar. Aí, como eu falei, aí que veio o sincretismo. O umbandista botava o São Sebastião lá, mas botava o Oxóssi aqui debaixo do paninho que cobria. Escondia. Por quê? Senão os senhores dos engenhos ia bater neles até morrer, porque eles tinham que ser católicos de qualquer jeito. Não estou falando mal da religião católica, estou falando de história. Ele tinha que ser católico de qualquer jeito. Então, onde houve o sincretismo das religiões? Onde que, mais uma vez repito,
os pretos velhos, caboclos, os oguns, que é representado por São Jorge, né? Ogum, todos eles são mensageiros de Oxalá, ou melhor, mensageiros de Jesus, que eles vêm nos prestar o amor. Muitas das vezes nós sabemos gritar, só reclamar para Jesus que eu estou nessa, estou naquela, mas não lembra de pedir ajuda aos mensageiros, está ali perto para te ajudar. São os mensageiros de Jesus, que eles estão. Por isso o médio, ele é médio em todo lugar. Ele não pode ser médio só no terreiro. Quando ele sai do terreiro, já quer brigar. Não. Você pode dançar, você pode jogar bola, você. Mas desde que você, o coração tem que ser limpo. O cidadão tem que ser limpo. A família tem que ser uma família limpa. Não ser pessoas que vivem no erro. Seja qual religião for, não pode viver no erro. Infelizmente, também dentro da nossa ainda tem. Porque nada é perfeito. Perfeito só Deus. Ótimo. Posso fazer? Então, seu Chiquilinho, o senhor falou bastante uma coisa que eu achei muito interessante, que muitas vezes quando a gente aprende história na escola, a gente acha que o povo negro não lutou, que aceitou a escravização, ficou quietinho, mas você vê que até aqui na região existiram várias revoltas que a gente não conhece, muitas vezes. E o senhor e o senhor é uma pessoa, é um homem que, querendo ou não, continuou essa luta. Você também é um fruto do que aconteceu antes, do que veio antes e que vai gerar frutos que virão depois. Mas eu queria saber do senhor como é ter uma vida de luta por essas causas, porque eu acredito que seja uma vida muito difícil também. Eu sei que o senhor tem muitas vitórias e que o senhor gera muitos frutos, e isso é o mais importante. Mas eu queria saber um pouco também das dificuldades da sua caminhada até aqui. Sim, eu tive muita dificuldade. Inclusive, voltando lá na minha infância, ter esclarecimento que eu estudei até 11 anos de idade, né? Que eu tive, infelizmente, que trabalhar para comer. E depois, o meu não aceitar que o próprio, que o negro não é inferior, inclusive até minha família, quer dizer, meus parentes, que eu fiquei sem pai, sem mãe, fui órfão, ia contra. Quando eu falava alguma coisa contra, ia contra, porque eles foram educados a se colocar inferior. Então eu tinha que, quando eu falava alguma coisa, não podia falar, porque eram todos contra mim. Tive dificuldade também de muitos do grupo que a gente se reunia, divergência de ideias. Eu queria uma coisa, a pessoa queria outra coisa. Que ele talvez não tinha o conhecimento, não estou dizendo mal da pessoa, mas ele não tinha o conhecimento. Porque muitas das vezes todo mundo lá chega, a pessoa que quer estar ali por causa de dinheiro. Todo mundo sabe disso. É na política, é na religião. Muitos que chegam ali não para praticar aquela religião. Sim. Eu tive muita dificuldade da minha família aceitar, meus parentes aceitar que eu fosse um umbandista. Porque na cabeça dele todo era do mal. Achava que a Umbanda era do mal, mas todo mal não. Ali só busca gente morto, espírito de gente morta. E eu sempre fui medroso. Eu tinha medo, então por isso toda essa dificuldade. E também, como um militante negro, tive dificuldade que quando eu subi à tribuna que pedi, que é o fato que hoje, como eu disse, é a medalha, um bocado de negro foi contra mim. Que eu não tinha que aparecer lá, foi contra mim, que hoje eles mesmos já já se retrataram a respeito disso aí. Não só, e a sociedade também. Quando eu vou falar alguma coisa a respeito, tá acontecendo assim, ou todos falam assim, racismo não vai acabar nunca. Eu sempre respondo, enquanto nós estivermos de braço cruzado, olhando para o que acontece, vai continuar mesmo. Entendeu? Tive muitas dificuldades. Agora, que eu me glorifico, que aqui criou-se um cidadão, meu sobrinho, chamado Carlos Natanael Jeremias, que ele cresceu abaixo da linha da pobreza. E tanto ele sempre me procurava como um tio e tal, que ele não tinha pai, que orientasse. Então sempre orientei ele, você vai por aqui, por aqui, por aqui. Graças a Deus, ele cresceu abaixo da linha da pobreza, chegou ao ponto de fazer a faculdade e ser uma figura tão querida na cidade, que foi comandante da Guarda Municipal. Não teve nada que pudesse desabonar a conduta dele de cidadão, e na qual o falecimento dele foi teve muitos mais, eu diria até um folclore, né, com o falecimento dele aqui. Então, quer dizer, tive essa graça, essa felicidade, aquele que eu encaminhei, que ele falava que eu era mais pai do que tio, porque ele não tinha pai, teve que conversar com o pai. Então, essa figura que foi esse advogado,
Dr. Carlos Natanael Jeremias, que saiu da pobreza. Vai pensar que eu estou brincando, que ele falava para mim que ele não aprendeu a andar de bicicleta, que ele não podia comprar uma bicicleta. Sabe que ele nunca ia poder comprar uma bicicleta. Olha abaixo a linha da linha da pobreza. Sim. E eu não aprendi a ser mecânico de carro, porque eu achei que eu não ia poder ter um carro. Por isso não aprendi a mecânica. Então, a forma pejorativa, mas tem a fase positiva. Esse cidadão, que eu falei, Carlos Natanael Jeremias, graças a Deus, ele deu orgulho e honra a toda a nossa família, ou melhor, em toda a etnia negra de Barra Mansa. E quanto outras dificuldades que eu já tive, chega como serralheiro, chegava no lugar para um serviço que a pessoa falava, a pessoa olhava de mim e perguntava se eu sabia fazer o serviço. Uma gradezinha, né? Coisa comum. Me envergonhava muito disso aí. Muitas das vezes também. Lojas que eu já entrei, e até hoje não acontece isso, de o segurança ficar me olhando, onde que eu ia, quanto da loja que eu ia, entendeu? Então são umas coisas que te ferem muito, mas ainda sou feliz por estar lutando por essa causa. E vou continuar. Enquanto eu estiver dentro desse corpo físico, eu não vou desanimar. Quando eu passar por outro lado, não sei qual é a missão que eu vou ter do lado de lá. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou à luta até nos meus últimos dias de vida. Perfeito. Eu queria fazer uma sugestão para o senhor mandar uma mensagem para os mais novos, assim como o senhor deve ter assim como o senhor deve ter dado muita ideia boa no seu sobrinho. Imagina que todo mundo aqui dessa câmera aqui é seu sobrinho e manda uma mensagem para os mais novos, sabe? Porque às vezes tem um monte aí que não tem pai e tá precisando de uma mensagem, sabe? A gente não sabe aonde vai chegar essa mensagem, né? Olha, a mensagem que eu digo ao jovem, à criança, ao adolescente, ao adulto, desculpa, ao adulto, não importa a sua idade. Porque para a espiritualidade nós não temos idade, nós não temos tempo. Então o que eu passo para esse jovem que estão vindo, antes de cometer qualquer delito, pense em você primeiro. Pense que dentro de você é um espírito que está ali enviado por Deus. Respeite o seu semelhante, porque muitas das vezes ele comete um delito porque ele não tem orientação. Muitas das vezes eles não acreditam numa determinada religião, que a espiritualidade existe por falta de orientação. Agora, digo, hoje tem a televisão, tem celular, tem muito meio de encontrar esclarecimento. Bons livros para encontrar bom esclarecimento, para que nunca pense de ser inferior. Não pensa que se você usar a violência, você não vai chegar a lugar nenhum. Nunca pense em vingar de ninguém, porque a vingança é uma arma apontada para o seu próprio peito. Cada vez que você pensa em vingar de alguém, você está vingando de você mesmo. Quando você joga para o ar o amor, a paz, a felicidade, os nossos mensageiros de luz trazem para a gente o troco. Ou seja, devolve para nós o amor que nós dedicamos ao nosso semelhante. Porque Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a pura verdade. É o maior mandamento que nós temos na face da terra. Vamos esquecer os egoísmos, vamos esquecer a ganância, a gula por coisas materiais, porque aqui não vamos conseguir levar nada daqui. Aqui nós somos apenas um instrumento na mão da espiritualidade. Nós somos apenas um verme que caminha sobre a terra, abençoada por Deus, que nos deu tantas coisas boas, muitas das vezes nós não sabemos nem enxergar. Olha para Deus, abrace sua religião, abrace nos casos da matriz africana, abrace sua religiosidade, agradeça os mensageiros de luz que Oxalá nos manda para nos proteger, agradeça por estar vivo, agradeça, mesmo que você tropece, que cada tomba que você cai é um ensinamento na sua vida, é uma força que você tem para que purificar a sua alma, o seu espírito, para quando você chegar do outro lado, você chega num patamar bem maior de que você esteve aqui na Terra.
Ótimo, maravilhoso. E eu queria saber também se por acaso tem alguma coisa que o senhor gostaria de ter falado assim para a população de Barra Mansa, a população da região, mas às vezes por falta de oportunidade, falta de tempo, não deu para o senhor falar. Se o senhor gostaria de falar alguma coisa assim, qualquer coisa. Aqui para Barra Mansa? Pode ser. Sim, eu gostaria que Barra Mansa, nos livros didáticos, se fosse possível, ou mesmo uma cartilha, que pudesse chamar as pessoas que fazem parte de matriz africana, ou mesmo social, que é a consciência negra, para que pudesse dar palestra dentro das escolas. Por quê? Porque a Lei 10.639 está sendo pouco aplicada, porque está faltando como é que fala? Um curso de prática dessa lei, para que os professores pudessem passar para os alunos o esclarecimento, tirar da cabeça das pessoas que somos inferior, passar para os alunos a questão do esclarecimento das religiosidades, em todas as religiões, não só para as crianças, mas para os adultos também que estudam ainda na escola pública. Não importa, que seja bem esclarecida, porque muitas das vezes a pessoa discrimina por falta de esclarecimento. Quando chegar mês de novembro, lembra-se, o negro, a consciência negra, as religiões negras não é só em novembro, não, é o ano todo. Então, o ano todo nós temos que passar conhecimento, esclarecimento. Como diz, o umbandista não é só dentro do terreiro, não. Ele é um umbandista o dia todo, em todos os lugares onde ele estiver, não deixou de ser. Que ele tem que continuar aceitando a força espiritual positiva para que ele possa passar uma energia positiva àqueles que estão à sua volta. Assim, porém, eu peço a educação de Barra Mansa, ao povo da cultura, o povo da educação de Barra Mansa, que passe ensinamento, pratique mais o conhecimento cultural, porque o povo sem cultura é um povo sem história, e o povo sem história é um povo sem cultura. Isso que eu queria pedir, que a Secretaria de Cultura, Secretaria da Educação, desse mais atenção a esse ensinamento da cultura do nosso povo, porque Barra Mansa é uma cidade histórica. E, infelizmente, a nossa história quase não é contada. Perfeito. Show de bola. E aí também queria pedir pro senhor, porque, tipo assim, eu fico pensando, o senhor já deve ter vivido muitas histórias legais. O senhor contou, assim, do dia que o senhor foi conhecer o Nelson Mandela lá na Apoteose. Aí eu fico pensando, como é que não deve ter sido legal essa viagem de ônibus. Eu só queria estar no ônibus, pelo menos no ônibus. Tem umas histórias legais para contar pra gente? Não, mas é muito tranquilo essa história, porque são os ônibus de Volta Redonda, foi 2 ônibus de Volta Redonda e 2 ônibus de Barra Mansa. Volta Redonda estava mais aceso em cima da cultura negra, né? Barra Mansa era número de pessoas menor, não quer dizer que estava desligado menor. Então, a gente foi comentando daqui para lá como seria, todo mundo achando, deve ter pouca gente. Aquela apoteose encheu de ponta a ponta. Então, como eu falei, então ele falando em inglês, Mandela falando em inglês, quando ele chegou, que ele apareceu, mas parece que ele tem tinha uma energia tão forte que contaminava a gente ali. Então ele veio, quando ele apareceu, que ele começou a falar, falando em inglês, evidente, que ninguém entendia nada, que ele depois graças a Deus, tem um intérprete, né, para passar para a gente, inclusive eu, né. Então, ele falando sobre que ele não queria ser um presidente da África do Sul rico, não. Ele queria uma África do Sul igual para todos. Negros e não negros, não importavam. Imigrantes, como diz, povo do lugar, não. Ele queria a igualdade, o respeito a seu semelhante. Então, quando puxou a orelha de todo mundo, não precisa nem falar, né? Tirar a pessoa o orgulho, que quando ele quando a pessoa conhecesse o outro, que estava em situação pior, não fugir daquela pessoa, ir lá dar a mão para aquela pessoa, conversar. Isso para mim me serviu de lição, que aí eu passei a falar isso também, né? Que muitas das vezes o cara recebe um diploma de curso superior, estou estudando aqui com outros cursos,
pronto, ele vira as costas para seu próprio povo. Em maioria, vira as costas. Então, quando eu dou palestra, quando subi na tribuna, eu peço sempre isso daí. É igual na Umbanda. Não pensa eu que falei aqui 49, 50 anos de Umbanda, eu sou igual você que está chegando hoje, não sou melhor do que ninguém, não. Quem falou? Isso não existe. Lá em Volta Redonda tem um centro chamado Aldeia de Umbanda Sultão das Matas. Não sei se vocês já viram, se vocês conhecem lá. Eu já ouvi falar. Quem iniciou praticamente ali fui eu, numa coincidência, não foi eu não. Eu fui lá para visitar e o rapaz me chamou para me chamar seu orixá, Preto Velho, que eu trabalho com Preto Velho Cipriano, falo qualquer lugar, tá na frente do papo, eu falo, eu trabalho com Preto Velho Cipriano, quero ver quem vai me proibir. Né? Aí se um dia eu tivesse a oportunidade de pedir a bênção pro vô Cipriano, eu ia ficar muito feliz, viu? Vou pedir agora no astral, mas se um dia eu tivesse a oportunidade, eu ia ficar muito feliz. Veja bem, então o que acontece? Então começou lá, eu sempre, esse dia eu estive lá, até que eu voltar no final de semana, fazia 10 anos da casa lá, tem até uns 80, 100 médios lá, eu chego lá, parece festa, falei, você não me tratar com essa bola não, quando tô com essa bola não, eu sou igual a todo mundo. Acho que eu vou nessa filinha aí também. Então veja bem, então, quer dizer, se eu sou um médium, sou um diretor de um terreno, não importa como eu me chamo de babalorixá, de sacerdote, ou quando é a mulher sacerdotisa, não importa. O que importa é você, a maior força do médium está na sua humildade. Não é isso? A maior força do médium está na sua humildade. Do momento que ele deixou o sucesso subir a cabeça. Eu sou mamãe, eu faço. A espiritualidade dele cai. Porque a espiritualidade que é humildade, a honestidade que é amor. Que Barra Mansa passe para os alunos um pouco da nossa história. Que a princesa Isabel, que inaugurou essa estação de trem aqui, que aqueles ferros que estão lá, feitos naquela varanda, foi feito lá na França, onde não tinha tecnologia no Brasil para fazer aquela curva que fizeram naqueles trilhos, né? Olha que você vê, tá? Passar para eles o esclarecimento da história do nosso povo aqui nesse lugar, onde aqui viveu, onde se passou. Doutor Didácio foi o único preto conhecido, médico daquela época, e tem até um busto dele ali, naquele viaduto, doutor Didácio, muito merecido. Primeiro médico negro de Barra Mansa, né? Primeiro médico da região mesmo, da região. Da região inteira. Então, devíamos também lembrar, ele recebeu seu diploma, elogiado, isso era sempre, mas lembrar daquelas parteiras que não tinha recurso nenhum e trabalhar para dar à luz àquelas crianças que nasceram por parteira. Infelizmente, eu nasci sozinho. Eu conto muito, segundo me conta, lógico que eu não lembro. Eu nasci sozinho, porque a distância da casa da minha avó, que era a parteira de toda aquela região ali de Ribeirão, de São Joaquim, de Coati, como outras também, ela foi atender alguém e minha mãe passou mal, segundo conta. Até que lá não tinha carro, né? Tudo a cavalo, a pé. Então eu veio a pé lá onde ela tinha vindo, chegou lá, eu já tinha nascido. Pelas mãos das parteiras espirituais, né? Não sei nem falar, né? Pela mão das parteiras espirituais, nasci sozinho, estou aqui, graças a Deus, com 77 anos, enquanto que tantos que nasceram com todos os recursos do médico não chegou a atingir o tempo que eu estou atingindo aqui. Então eu sou muito grato à espiritualidade, sou muito grato ao doutor Didácio, que deu um exemplo de cidadania, de médico profissional. Mas lembrando também daquelas parteiras que fizeram tudo a troco de graça, se fazia aqueles partos tudo de graça. A troco de uma franga. Minha avó, eu lembro disso aí, que ela ia lá, então, se chutar pelos dias de hoje, dá lá uns 50 para ela, estava muito bom. Ela não cobrava, que ela falava que ela fazia aquilo que Jesus mandou. E assim como tem outras também. Assim como a incorporação das pretas velhas parteiras, como vocês conhecem. Que elas veio não pensando em cobrar nada de ninguém, mas ajudar aqueles que necessitam do amor do seu semelhante. Maravilhoso. Seu Chiquilinho, tem alguma pergunta que a gente não fez para o senhor que o senhor gostaria de responder? Pode ser uma pergunta comum. Que você diz, vocês querem fazer, das leis, não só a 10.639, como a Lei CAO, como o comportamento do povo barramansense
em respeito àqueles menos favorecidos. Está feita a pergunta, pode responder, seu Chiquilinho. O que a sociedade de Barra Mansa precisa não é tanto, não quer dizer desonestidade, não. Estou falando de feitos. Tudo é feito no meio aqui da cidade. E as periferias, hein? Será que lá está sendo atendido com água, com luz, com bom calçamento, com bom saneamento? Será que lá tem? Eu acho que não tem tudo, não, porque eu já andei por aqui, já vi que não tem. Tem que ter o saneamento básico, onde que o poder público teria que pensar muito em cima da saúde, educação e cultura. Porque a cultura fora da educação não é cultura. O povo sem cultura é um povo que não tem história. A educação como a cultura buscasse conhecimento. Lá naquele cantão onde está aquele pretinho lá com a cabecinha branca, eu também, né? Estou aqui. Perguntar para ele como é que foi o antepassado dele, o que eles passaram, as necessidades que eles passaram, o desemprego, né? Então, isso que o poder público deveria fazer. A pergunta que eu falei que eu fiz, eu estou respondendo, né? Precisar mais conhecimento. Eu gostaria também que no serviço público, nas recepções, tivesse mais negros trabalhando, que você quase não vê. É uma rejeição indireta. Não só no poder público, quanto nos outros lugares onde se quer. Dificilmente você vê uma negra de frente atendendo. Você não vê um negro de frente. Você vê um negro como segurança. Com todo respeito, um trabalho digno. Todos os trabalhos são dignos. Mas tem situações melhores que ele poderia estar. Mas nunca você vê eles. Você já viu com o secretário na nossa prefeitura? Números de secretário negro? Já viram aí? Vocês já viram alguns? Passou pela nossa cidade o esclarecimento que não poderia ter um prefeito negro. Nunca existiu aqui em Barra Mansa. Nem prefeita negra. Nem prefeito, não tem. Vereadoras, está difícil. Está difícil. E isso que eu digo, levar esclarecimento ao povo que o negro tem valor. O negro é igual. Não precisa de passar a mão na nossa cabeça, não. Só quero uma coisa, que respeita a nossa etnia, respeito a nossa etnia, respeito a nossa religião, respeito ao nosso conhecimento e às nossas condições, porque somos iguais. Ótimo. Tem mais alguma pergunta? Não, tenho, né? Mas chega uma hora que, né, tem que acabar. Mas com certeza eu teria muito mais perguntas, mas chega uma hora que precisa acabar, né? Infelizmente. Você quer falar mais alguma coisa para encerrar? O senhor quer falar mais alguma coisa para encerrar? Eu vou encerrar agradecendo a Deus, agradecendo a força dos orixás, a força divina da espiritualidade que me deu essa oportunidade de passar alguma coisa do mínimo de conhecimento que eu tenho a todos aqueles que não conhecem o que é Umbanda, aqueles que não conhecem a população negra, aqueles que não conhecem a história dos negros, mas que busquem de uma forma de igualdade, respeitando a população negra. Porque o país é esse gigante que é, essa riqueza que é, graças a suor, lágrimas e sangue do povo negro, que aqui escravizado fizeram o máximo que podia para depois ser rejeitado pela sociedade. Isso é impossível. Vamos respeitar o nosso povo. Não só o povo negro, mas o povo indígena, que aqui são os donos da terra, que aqui estavam aqui na nossa frente. Obrigado a você por essa oportunidade, por tudo. A você também. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer também ao seu Chiquilim por ter aceitado falar com a gente. As nossas bibliotecas não são só de papel, as nossas bibliotecas são vivas. E a partir do momento em que a gente tem um ganga aqui desse chão transmitindo conhecimento, esse conhecimento nunca acaba. As bibliotecas de papel você pode queimar, você pode destruir, mas as bibliotecas vivas vão viver para sempre. Então eu agradeço muito ao seu Chiquilim por ter dividido, por ter compartilhado e ter partilhado esse conhecimento que ele tem com a gente. E eu espero que também vocês consigam sentir a alegria que a gente sentiu em estar aqui com ele. E eu só tenho a agradecer ao seu Chiquilim. Muito obrigado.
Seu Chiquilinho, eu queria agradecer também, mas eu não vou falar bonito igual meu irmão, não, porque essas horas, se eu falar, eu vou gaguejar, vou chorar, tô de maquiagem, vai ficar uma coisa horrível. Então, eu vou fazer uma coisa pro senhor, que na verdade eu acho que mais do que falar é sobre fazer. E assim, te dizer que eu bato cabeça mesmo pro senhor, sabe? Peço a bênção do senhor, peço a bênção do seu ancestral, e aí pedir licença pra fazer uma coisinha. E assim eu queria agradecer. Eu só tenho que dizer uma coisa, me sinto honrado e dizer que eu não mereço tanto, que na verdade aí está a sua força, a sua humildade te faz você uma grande média. E a você também, no pouco que você falou, me transmitiu muita coisa e muito aprendizado de vocês. Que isso, não uma vim para honra. ensinar, eu vim para aprender com vocês e aprendi muito. E por eu isso é vou um sábio. ficar muito feliz. Como é que eu vou dizer? Que no meu vocabulário não encontro palavras para agradecer a vocês pela força que vocês me deram, essa oportunidade de falar aqui com vocês. Gratidão. Meu vocabulário também não tem mais. Gratidão. Dá tchauzinho pra essa câmera aqui. A gente dá tchauzinho pra aquela Aqui. câmera ali. Tchau, tchau. Até uma próxima. Até uma próxima.